queria chamar aqui o Rogério Greco, né? O doutor Rogério Greco, exatamente para comentar o tema com a gente. Boa noite, Rogério, tudo bom? Fala, Max. Tudo bom, meu irmão? Isso aí, rapaz, dá até vontade de vomitar ouvindo essas coisas, honestamente. Exatamente. Eu fico ouvindo isso aqui, Max, já vai me dando uma agonia, já vai me dando uma coceira. Cara, assim, vamos pedir para a turma da Core, pedir para a turma do Bob fazer um tour com esse camarada aí num blindado, para ele ver se é o uso desproporcional da força. Não, eles não têm noção do que é a realidade, né, Rogério? Eles não têm noção do que é a realidade Não, noção. de uma operação. Sabe o que eu acho, na verdade, assim, Max? Quando você não conhece uma realidade, você não tem o direito de opinar a respeito dela. Então, assim, eu sou meio radical com essas coisas, sabe? Então, por exemplo, só vou fazer um paralelo aqui. A gente não tem o direito de opinar sobre terrorismo, porque a gente não conhece os atos de terrorismo na ponta aqui no Brasil. Então, qualquer pitaco que você dê é pitaco. Né? Você não tem expertise, você não sabe como acontece. É a mesma coisa dos camaradas. Eles ficam comprando uma notícia fora do Brasil, uma notícia que a esquerda vende, né, de forma distorcida, de forma deturpada, e é isso que eles compram, é isso que eles assimilam. E aí, quer dizer, eles começam a falar em retaliação, começam a falar em uso desproporcional da força. Eu só queria, Max, que você colocasse aqui, a gente separou um monte de vídeo, né? E a gente não pode colocar... Pois o YouTube nos limita. Questões de segurança aí do canal, senão vão derrubar o teu canal para sempre. Mas assim, tem um vídeo que já está circulando só dos armamentos dos traficantes que foram mortos. Se você puder colocar esse vídeo aqui, um vídeo que a Core fez, né, da apreensão dos armamentos, só para a turma entender, e esse alto comissário entender com quem a gente está lidando. Ele acha que a Core está chegando, ele acha que as polícias civil e militar do Rio estão entrando numa farmácia, estão entrando no hospital, estão entrando numa escola e estão fuzilando todo mundo. Então, assim, a imagem deturpada deles é essa. Então, a realidade de violência no Rio é uma coisa assustadora. E eu vou te falar uma coisa. Quem matou aquele policial foi o ministro Fachin. Foi ele que matou o policial. Por quê? Pelas decisões absurdas do STF. Assim, o STF ele é um reincidente específico em decisão absurda. Porque isso que eles fizeram no Rio, eles estão destruindo, acabando. Já deram 2 tiros no peito e agora estão dando tiro na cabeça. Então, quer dizer, o tiro de confere. E é isso que eles estão fazendo, sabe? Então, quem matou esse policial foi o ministro Fachin, com essa decisão absurda dele proibindo a polícia de cumprir o seu papel. Ou seja, a polícia... E a gente tem coisas muito graves para discutir aqui, Max, porque no interior da comunidade, onde foi feita essa incursão policial, para cumprir uma série de mandatos, foi descoberto um documento que havia sido entregue ao MP. Então, a gente tem que saber como vazou esse documento, como esses traficantes já conheciam de antemão a operação. Isso é gravíssimo. Recentemente eu fui numa operação aqui, que a gente fez uma operação muito bacana, muito integrada, né, aqui em Formiga, né, coordenada por um querido amigo aí, o delegado Danilo. Né, foram mais de 200 policiais. Os envelopes foram distribuídos às 3h30 da manhã. A gente, no meio daquela operação, ninguém sabia qual era o seu alvo. E eu fui lá no meio do mato, no meio da fazenda, lá com a Core, né, um sofrimento violento. Ou seja, era uma operação assim, altamente sigilosa. Agora eu te pergunto, como numa comunidade como Jacarezinho, que é uma comunidade assim perigosíssima, uma das mais perigosas do Rio de Janeiro, um reduto do Comando Vermelho, como que eles tiveram acesso de antemão ao plano de ação da polícia? Então, cara, isso tem que ser investigado, é isso que tem que ser investigado. A morte desse policial tem que ser investigada, porque esse cara foi vitimizado. Então, assim, e aí começa a falar, não, que houve execução dos 24, né? Os 24, sei lá, o que nem que a gente não pode, os caras não chamam de traficantes, né? Assim, os suspeitos. Pô, pelo amor de Deus, cara. Mostra aí, Max, só o vídeo, né, da apreensão da Core, só para a galera poder entender do que a gente está falando. Eu vou mostrar isso, como ele tá mudo, né? A gente não pode mostrar a música. Se você puder ir falando, o Greco, o que a gente vai estar vendo ali naquele vídeo para as pessoas entenderem bem. Sim. Bota aí pra gente, então. Roda lá que a gente vai ver essa barbaridade acontecendo. Pô, Max, aquilo ali é um rojão. Aquele rojão ali é para destruir completamente o blindado. Olha a quantidade de fuzis que foram apreendidos. Olha a quantidade de pistolas que foram apreendidas. Drogas
rádio, carregadores, enfim, foi uma quantidade absurda de armas. Olha o tamanho do Rogel, cara. Pelo amor de Deus, bicho. E você dizer que a gente não está numa guerra, você entender que um traficante ele tem um lança-rojão capaz de derrubar uma aeronave, capaz de derrubar um helicóptero, capaz de rastrear, sabe? E o camarada vem me falar de execução. Isso é ridículo, sabe? Isso chega a ser ridículo. E aí o que acontece? Sabe qual é a grande hipocrisia? Que a gente fica vendo esses vagabundos aí, esses esquerdopatas aí, falando um monte de asneira, né, que houve execução na comunidade, que isso, que aquilo outro, a comunidade toda, né, se manifestando. Eu te pergunto o seguinte, cara, nesses últimos tempos, quando não estava havendo incursão policial, você acha que as mortes cessaram dentro da comunidade? Claro que não, porque você tinha, né, lá um reduto do Comando Vermelho e você tinha guerra de facções criminosas o tempo inteiro. Milícia contra facção, facção contra facção, as mortes acontecendo normalmente dentro das comunidades. E eu te pergunto, quando foram se manifestar? A gente tinha um vídeo aqui, Max, que a gente não vai poder colocar, de uma viatura da Polícia Militar, 2 cabos da Polícia Militar que estavam dentro dessa viatura, passou um bonde de vagabundo e simplesmente fuzilou a viatura, os 2 policiais dentro, sentados na viatura, que é vamos dizer, hoje em dia, infelizmente, é uma temeridade. Nenhum policial pode ter o direito de ficar estático dentro de uma viatura. Passou esse bonde e os camaradas fritaram, literalmente, a viatura. Aí eu te pergunto, cadê a comoção social? Cadê o alto comissariado de não sei o quê? Porra, meu camarada, me ajuda, sabe? Então, a gente vive uma inversão de valores hoje absurda. Quer dizer, você protege o camarada que, na verdade, ele que está tirando, sabe, o sossego de toda uma população, de todo um país, e você quer punir uma polícia que está cumprindo o papel. Você acha que a polícia vai chegar numa comunidade dessa, o camarada com rojão, você acha que a polícia vai o quê? Com taser? Pô, é absurdo, cara. Chega a ser ridículo. A decisão do Fachin, né, rememorando aqui a decisão do Fachin, eu estou com ela até aberta aqui na tela, ela é ridícula. Ela é ridícula, que me perdoem, né? Assim, a turma sabe que eu tenho verdadeira ojeriza pelo Supremo Tribunal Federal. E deixa eu só dar um aviso aqui, galera. Eu, atualmente, eu estou como secretário de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais. Eu não estou falando em nome do governo para o qual eu trabalho, entenderam? Não estou falando em nome do governador Zema. Quem está falando aqui é o Rogério Greco, escritor, autor, professor. Sou eu que estou falando aqui. Não tem nada a ver com o meu cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública, beleza? Então, não quero que ninguém entenda que a minha fala significa o pensamento do governo aqui de Minas, que o Zema é um camarada extraordinário, nós temos um governador aqui sensacional, um sujeito assim fantástico, e eu não quero comprometer o nome do Zema. Eu estou falando em meu nome. A radiografia que eu faço, depois de 30 anos de Ministério Público, né, esse tempo inteiro trabalhando no crime, lidando com as polícias do Brasil inteiro, isso aqui é uma vergonha. Então, estou criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal na qualidade de professor, que não tem nada a ver com o meu cargo aqui de secretário de Justiça e Segurança Pública, beleza? Para não confundir as coisas. Não é a postura, não é a posição do nosso governador aqui. É minha posição pessoal, só para não ter problema aí, beleza? E é só, para que vocês entendam. Nessa decisão suprema, olha o que foi decidido por ele. Criou uma série, né, de regras a serem observadas, e as regras são as seguintes. Para as polícias, né? Especificar as circunstâncias nas quais os agentes poderão portar armas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Como é que você quer uma polícia que não porte armas? Isso é ridículo. Sabe, isso é primário, isso é comezinho. Até as polícias hoje da Europa, que antigamente não usavam armas, né, as polícias inglesas, essas coisas todas, todos hoje usam armamento. E mudou, a sociedade mudou, meu camarada, acorda. Especificar as circunstâncias nas quais os agentes poderão portar armas e a descrição de quais armas e munições poderão ser portadas. Vai vendo. Assegurar que as armas sejam utilizadas apenas em situações apropriadas e de modo a reduzir danos desnecessários. Eu queria perguntar ao ministro Fachin qual seria a arma, né, apropriada para conter um rojão. Eu queria que o ministro me explicasse aqui nessa decisão. Qual seria a arma apropriada para conter um tiro de .50? Eu queria saber qual é a arma apropriada para conter um tiro de 7,62. Então, eu vou usar uma taser, né? Vou usar uma tonfa. É isso? Essa é a cabeça do Supremo, que não conhece absolutamente nada de segurança pública. E aí vem. C.
proibir o uso de armas e munições que causem dano injustificável ou que apresentem riscos injustificáveis. E continua com o absurdo. Regular o controle, o depósito e a entrega de armas aos agentes, de modo a certificar-se que são eles responsáveis pelas armas que lhe foram entregues. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Dar avisos sempre que a arma for disparada. Porra, aqui, cara, aqui é para fazer realmente assim, aqui é para chorar, cara. Não sei se a gente chora, né, de tristeza ou de vergonha. Dar o aviso sempre que a arma for ser disparada. O blindado está chegando na comunidade. É pena que a gente não pode mostrar, mas eu separei tanta coisa para a galera poder entender o que é violência urbana, o que acontece no Rio, para a gente ter esse tipo de coisa ridícula. E aí vem, né, dar avisos sempre que a arma for disparada e manter um sistema de relatórios para que os agentes possam justificar sempre que a arma for utilizada. Eu queria saber, num confronto desse, né, eu tenho aqui, né, inúmeras filmagens, principalmente do BOPE e do Rio, onde, num confronto, você efetua mais de 2.000 disparos a 15 metros, a 20 metros de distância. Eu queria saber como é que se justifica isso. Ou seja, é um mundo realmente de Alice. É não entender o que significa a violência urbana, é não entender o que significa a violência, principalmente no Rio. Então, acontece uma situação dessa, a polícia fez um trabalho assim espetacular, fantástico. Eu acho que a imprensa, essa imprensa esquerdopata, ela só ficaria feliz se houvesse mais mortes de policiais. Aí não, aí pode, né? O policial pode morrer. Então, assim, é essa inversão de valores, cara, que a gente não suporta mais. Então, eu queria, né, que essas pessoas de fora viessem realmente aqui ao Rio, que essas pessoas tivessem um convite da CORE, né, um convite do BOPE do Rio, para que elas entrassem no blindado com toda a segurança possível, mesmo tendo uma ponte 50, mesmo tendo um rojão, sujeitos a rachar o blindado ao meio, mas que eles viessem e fizessem um tour, né, assim, bem bacana, bem legal, numa dessas comunidades cariocas, para que eles pudessem entender um pouquinho da nossa realidade antes de falar tanta bobajada, antes de falar tanta asneira. Perfeito, o Greco. Deixa eu te dar uma ideia, Greco. Você postou esses vídeos no seu Instagram? Não, mas eles estão circulando aí em muitos Instagrams policiais. Eles estão rodando direto. Pois é, porque de repente você podia botar no Instagram e aí divulga o seu Instagram aqui que a galera vê. A galera vai lá e dá uma conferida. Quem não conhece o meu Instagram é @rogerio.greco. Eu vou colocar lá. Perfeito, perfeito. Agora, deixa eu te perguntar, né? Eles ficam falando dessa coisa de letalidade, como é que é? Desproporcional, uma coisa assim, letalidade policial desproporcional. Deixa eu pegar aqui agora eu não sei se eu vou conseguir pegar a expressão exata, né? Mas é algo nesse sentido, né? O que isso quer dizer, o Greco? Isso faz algum sentido para você? Para mim é a ignorância absoluta. Isso não tem o menor sentido, letalidade policial. É isso, Max. É diferente, né? Você tivesse uma polícia, por exemplo, em lugares que não tem essa violência. Eu estou aqui em Minas. O meu estado, ele não se compara com o Rio. Sabe, os índices de criminalidade aqui em Minas, eles estão cada vez mais baixos. Essa é a grande briga aqui do nosso governador para a gente reduzir os índices de violência aqui. Só que o Rio, ele é sui generis. Não existe estado que se compare ao Rio. Então não dá. Hoje no Rio são mais de 1.000 comunidades. No Rio são mais, assim, um dado aproximado, são mais de 60.000 traficantes de drogas. Hoje no Rio tem um sem número de facções criminosas. Hoje no Rio tem as milícias. No Rio tem o jogo do bicho. Sabe? Tudo que acontece de errado acontece no Rio. Então, assim, o Rio tinha que ter tido um tratamento especial. Agora, é engraçado isso, né? Que a gente fica vendo aqui as pessoas que no passado falaram tanto, né? Que a gente tinha que ter uma conduta mais dura, uma conduta mais rígida, né? A gente tem um ex-condenado famoso aqui, que foi presidente da República, que em 2007... Ele, quando estava no governo, e eu tenho um dado aqui bacana, que ele deu uma entrevista, e aí em 2007 ele disse o seguinte: não se enfrenta bandido com rosas, diz o ex-condenado. Pô, claro, irmão. Na época, houve uma incursão, o alemão não... Foi em 2007, a retomada do alemão foi em 2009, eu até tive a oportunidade de participar da retomada do alemão também, né, visualizando como funcionou. Em 2007, o alemão ainda não estava retomado, houve uma incursão policial, mataram, pela reportagem aqui, 19 pessoas.
Mataram 19 pessoas. E essa foi a mensagem do nosso ex-condenado aqui. Que não se enfrenta bandido com rosa. E hoje mudou completamente. Hoje o discurso do camarada é outro. Entendeu? Então, assim, isso é uma hipocrisia, rapaz. Isso é uma capa nojenta que a gente está vivendo. Então, houve uma inversão de valores, as pessoas estão bancando essa inversão de valores. Infelizmente, essa inversão de valores vem de cima para baixo. Pois é, comentando do ex-presidiário, né? Ele se pronunciou sobre isso, né? E ele falou o seguinte. Muita ênfase. Ele falou isso. Ele falou o seguinte: é grave uma operação policial terminando a morte de 25 pessoas. Isso não é segurança pública, é ausência do Estado oferecendo educação e emprego. Aí a gente pensa o seguinte, o Greco. Não, eu estou aberto com a Folha, né, que embora seja outro jornal maldito também, de 3 de julho de 2007, declaração desse camarada, né, quando houve essa incursão e houve a morte de 19 pessoas. Então, quer dizer, isso é um hipócrita de carteirinha, né? Então, é isso que a gente não suporta, cara. Então, muda o discurso de acordo com a oportunidade, né? Então, aí ninguém suporta mais esse tipo de coisa. Não, e o que eu acho curioso, porque essa expressão que eles usam, né, uma letalidade policial desproporcional. Fala bem, então o que seria uma letalidade policial proporcional, né? Quer dizer, que se matou um, aí pode matar um? Então, quer dizer, pô, para matar 24, não tinha que ter morrido 24? Aí tá, sabe, é uma coisa assim de louco. Teve isso e não faz muito tempo, não sei se foi uma jornalista, não sei nem se eu posso chamar assim, não sei se foi da Globo News, que houve uma incursão do choque numa comunidade aí que matou 13 traficantes. Aí a mulher vem e fala assim, olha, mas eles mataram todos os meninos, todos os meninos do outro lado, e me causa estranheza, porque não houve nenhuma baixa do outro lado. Então, a operação só seria bem sucedida se houvesse a morte de um policial, se um policial saísse ferido. Quer dizer, essa inversão de valores, cara. Então, hoje você beneficia o traficante com essa desculpa aí, né, da Covid, né, que não pode fazer incursões nas comunidades por conta das aglomerações. Meu irmão, os bares funk estão soltos, os traficantes estão cada vez com armamento mais pesado, sabe? Estão cada vez ampliando mais o território. No Rio, para a galera que não conhece muito bem, existe ainda essa coisa do território. Quando se tentou criar as UPPs, né, as unidades de polícia pacificadora, o que na época aquele governo queria, que também se descobriu que era um governo um dos mais corruptos da história aqui, né, do Brasil, que foi o governo do Sérgio Cabral, a gente viu que o projeto ele queria, na verdade, retirar o domínio territorial do traficante. Nunca se teve por objetivo acabar com o tráfico de drogas. Isso é absurdo. Nem o próprio Estados Unidos, né, são os maiores consumidores de droga do mundo, eles não conseguem resolver o problema dele. Um dos países, né, mais ricos do mundo não consegue resolver. A gente vai resolver acabar com o tráfico aqui? Isso é ridículo. Mas queria acabar com o domínio do tráfico, porque era isso que acontece no Rio, que é sui generis. Se você for em outros estados, você pode ver, às vezes, um ponto ou outro. Aqui, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar também de uma incursão aqui com a patrulha da Rotan, da Polícia Militar, e a gente foi numa comunidade aqui que supostamente era mais perigosa aqui de BH. E eu fui com a patrulha e tal, a gente conseguiu fazer até 8 apreensão de armas. Eu, a todo momento, eu ficava fatiando aquelas vielas ali, eu falei, pô, vai sair tiro, vai sair tiro. E nada, sabe? E nada. Assim, a gente percorreu a comunidade basicamente toda a pé, sabe, patrulhando tudo, e nada, zero, porque é diferente. Faz isso no Rio. Você não consegue colocar a cara na entrada da comunidade, que já começa. Até num vídeo que eu tinha colocado aqui pra gente, os traficantes eles começam com a guerra psicológica. Assim que a patrulha chega, assim que as viaturas chegam, né, e o rádio, né, eles ficam, né, a polícia consegue afrontar os traficantes. E a primeira guerra que começa é a guerra psicológica. Os caras começam a gritar, vai morrer, e bota a cara, e não sei o quê, eu tô te vendo. E é realmente começa a guerra psicológica. Os caras têm atirado do Rio, hoje o tráfico do Rio, você vê os armamentos apreendidos, os caras cheios de tiros, são tiros colocados. Né? É claro que o traficante não tem preocupação com isso, atira a esmo direto, ao contrário da polícia, né? Que quando há uma morte na comunidade, a primeira coisa que se acusa foi policial. E quem atira a esmo não é o policial, quem atira a esmo é o traficante. Mas os traficantes também têm atirador de precisão. Então é uma guerra que a gente chama de guerra irregular.
sabe? É uma guerra terrível que está sendo travada. E assim, quer dizer que a gente... E não sei qual foi nem sei o ignorante do deputado aí, que queria criar um projeto para assim, desarmar a polícia. Pô, pelo amor de Deus, cara. Realmente, assim, é um mundo de Alice. Os caras não sabem onde é que eles estão vivendo. Ou a hipocrisia é tão grande que já cegou esses camaradas todos, né? Igual o nosso ex-condenado aí. Exato. Eu queria chamar aqui também para o debate, o nosso outro convidado está aqui com a gente, que é o Bruno Dornelles. Boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, Max. Boa noite também ao Dr. Rogério, a todos que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui com vocês. E eu tenho alguns comentários e também tenho uma pergunta depois para o Dr. Rogério. Pode fazer, Bruno. No sentido assim, a gente está vendo hoje, Max, desde que o Foro de São Paulo passou a atuar na América Latina, uma normalização muito grande do narcotráfico. A gente vê que as próprias Farc, né, estão hoje fazendo parte desses protestos de rua que estão acontecendo na Colômbia. Tem vídeos, inclusive, circulando no Twitter, onde eles incitam, né, jovens, estudantes, etc., a procederem com o vandalismo, com os incêndios criminosos de propriedades e comércios. E nós estamos vendo hoje, também no Brasil, uma normalização do narcotráfico. Só que, pasme, a gente vê por parte da grande mídia, que vem passando através da senhora Rede Globo, uma normalização disso ao lamentar quase que imediatamente a operação policial que aconteceu no Jacarezinho, mas o que mais ainda deixa a gente absolutamente consternado é o fato de que existe um verdadeiro abafa por parte, inclusive, do narcotráfico em relação às instituições, porque, veja, isso que o Dr. Rogério afirmou, né, em relação a esse relatório da polícia que foi encontrado dentro da favela, isto é de uma gravidade gigantesca. Significa que sim, o narcotráfico está hoje dentro das nossas instituições, nós não podemos negar isso, nós temos todo o dever como cidadãos de fiscalizarmos e, ao mesmo tempo, as instituições de tirarem para fora o câncer. Veja, isto, sim, não pode ficar quieto. Muito mais do que o barulho que a ONU possa fazer, que a Globo possa fazer em relação à operação policial, o que está acontecendo hoje, que relatórios de operações acabam na mão de criminosos, isso não pode acontecer. Veja, também falando um pouco da ONU aqui, né, veja que a Liga das Nações, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, ou, né, ali no início da Segunda Guerra Mundial, ela foi considerada um fracasso justamente porque ela conseguiu, né, mesmo refutando as operações que o Japão e a Alemanha da época faziam de invasões, né, a países vizinhos, ela fracassou porque ela não conseguiu impedir. Então, quem dizer da ONU, que surge em 1948 com a Declaração Mundial de Direitos Humanos, em relação daí a essas nações soberanas, como o Brasil, no qual, né, veja, dos 25 mortos, 24 eram criminosos. E ainda assim você tem a ONU dizendo que não poderia ter este número, né, de mortes numa operação policial. Mas olha, isso não é um desconhecimento da realidade do Brasil, porque a realidade do Brasil ela está acessível, inclusive dentro da internet. Você vai para o Twitter, tem vídeos soltos da operação, principalmente das armas apreendidas, como nós vimos aqui, também anteriormente à operação, onde criminosos, né, festejam com fuzis na mão. E veja, ou seja, a nossa realidade ela é acessível. O problema é dessa gente mentecapta que quer simplesmente criar um ambiente onde o Brasil tenha de se ajoelhar perante eles, é que não pode ficar, né? E principalmente todos aqueles que apoiarem esse discurso, essa narrativa que a ONU está trazendo aqui, estão sim junto com o narcotráfico, estão sim trabalhando com o narcotráfico. Esse é o tipo de discurso que a população não pode aceitar diante de um desrespeito tão grande aqui, principalmente com aquelas pessoas que estão hoje reféns do tráfico. E eu queria até, nesse sentido, perguntar ao doutor Rogério, porque essas pessoas, doutor Rogério, que estão hoje, vejam, em toda a guerra, nós temos pessoas que querem ser libertadas daquele regime opressor, totalitário,
que se encontra sob o domínio do local. E, obviamente, dentro das favelas cariocas também existem essas pessoas. Mas a grande mídia, por que a grande mídia, doutor Rogério, ela só encontra subitamente, né? E só existem pessoas que, né, chega o repórter, chega o jornalista e elas já estão prontas ali para criticar a operação policial. Será que essas pessoas, as outras pessoas, essa parcela substancial que quer ser libertada do narcotráfico, elas não existem? Né? Ali sim, aleatório, a grande mídia chegar para um cidadão qualquer e aí, não, a operação policial foi realmente muito excessiva? O que o senhor acha disso? Que me perdoem aí, né? Tem umas exceções aí muito, muito bacanas, muito legais, mas a mídia é completamente esquerdopata, né? Então a mídia está dominada, existe um mecanismo já de muitos anos, então não é de agora. Então, assim, então a mídia ela é 100% contra a polícia, é o que eu falo sempre com os amigos aqui que são da polícia. Toma muito cuidado, porque a mão que afaga é a mesma mão que afoga. Então, se hoje a mídia vem, faz, né, dá um chamego, porque houve uma situação, vamos supor que a polícia fez uma ação bem-sucedida, libertou uma pessoa que estava em cativeiro e tal, e né, tenta elevar a moral da tropa, mas pode ter certeza absoluta que isso aí não é a regra. Então, assim, o que a gente vê é uma mídia tendenciosa, até pelas próprias denominações, né? Então, outro dia, agora mesmo nessa cena que os caras estavam pulando sabe, de laje em laje, né? Os traficantes pulando de cada laje. Aí vem o camarada lá, o repórter lá, o hipócrita, né? E fala, não, os suspeitos... Pô, que suspeito, meu irmão? O camarada tá com um fuzil na mão, o camarada tá o camarada acabou de fazer uma troca de tiro, que mané suspeito é esse? Então, assim, sabe, a vítima é sempre dessa forma que a mídia se refere quando está lidando com esses traficantes. Então, assim, é realmente uma mídia, na minha opinião, é realmente uma mídia muito tendenciosa que não gosta efetivamente da polícia. Ela não optou pelo lado da polícia. E sabe o que me mata? É que essas pessoas que ficam todas contra a polícia, né, principalmente esses políticos, né, que a gente já conhece o nome de todos eles, pergunta se eles andam com seguranças, pergunta se eles andam com escoltas. Eles são hipócritas, rapaz. Pergunta se os ministros do Supremo Tribunal Federal abrem mão das escoltas que eles têm. Então, quer dizer, sabe? Então, assim, todos eles querem se resguardar. Para ele, né, a polícia vale, né? Para eles tem que ter toda a garantia do mundo. Agora, para a sociedade, não. Para a sociedade ordeira, não. Então a gente fica vendo esses movimentos aí que, honestamente, sabe, Agora, eu te pergunto, né? Cadê o movimento, cadê a mobilização nacional quando esses 2 cabos foram mortos? Não sei se vocês viram a cena, né, do carro, né, da viatura policial totalmente perfurada, totalmente destruída. Cadê a comoção nacional por conta disso? Isso sim merecia uma comoção nacional. Isso sim merecia a imprensa se levantar, horrorizada. Isso sim merecia o camarada da ONU falar que é um absurdo que isso aconteça no Brasil. Isso sim. Agora, não, isso e um policial morto nessa operação. Ao que parece, eu não sei se foi exatamente dessa forma, mas ao que parece, esse policial, né, o André, é o André, né, o nome dele? Deixa eu ver aqui. Era o André, né? Não tô me lembrando agora o nome mais do policial aqui, mas enfim, era um policial da CORE, quer dizer, o camarada, inclusive você tem uma situação complicada que hoje os policiais têm que fazer até treinamento para desembarque de blindado para poder tirar a barricada, tirar a barreira, enquanto os traficantes ficam lá numa posição privilegiada, no alto, né, atirando com os fuzis, né, com o bico na seteira, uma visão 100% perfeita para eles. Então, a situação do policial que é extremamente complicada, a situação dele que é extremamente difícil. E o pior, o policial está indo na comunidade é para nos proteger. É isso que a turma tem que entender. O policial não está indo lá porque ele é mauzinho, porque ele quer fazer barbaridade com todo mundo. Ele estava indo lá, tá? Essa operação não foi uma operação que foi resolvida no final de semana, não. É uma operação que, ao que parece, estava há meses sendo estudada, né? Tem que parabenizar o Alan, que é o atual secretário de Segurança Pública, né, do Rio, né, que atua aí, que é o delegado de Polícia Civil, já um amigo já de muitos anos. A gente porque o que ele fazer, sabe? Então, isso que a gente percebe essa inversão absoluta de valores. Perfeito. Deu no finalzinho ali, ficou um pouquinho ruim a conexão, Rogério, mas voltou. Né, o nome do policial é André Leonardo, né? O nome do policial André Leonardo de Melo Frias, né? Foi enterrado hoje lá no cemitério Jardim da Saudade, Solacap, Zona Oeste do Rio.
Agora você veja, me mandaram, né, a capa do jornal Extra do Rio de Janeiro. E na capa diz o seguinte, né? 25 mortos no Jacarezinho. As vítimas são um agente da Core e 24 moradores. É. Morar, todo mundo mora em qualquer lugar, né? Mesmo que seja na rua, né? Então, assim, é vergonhoso isso, cara, honestamente. Isso dá nojo, honestamente. Sim, sim. Isso aí chega a ser ridículo, cara. Então, você tira completamente a motivação, né? Assim, agora, é importante que, quando isso acontece com alguém da mídia, quando isso acontece com alguém da imprensa, houve uma prática de alguma infração penal contra qualquer um desses camaradas aí, eles vão correndo procurar ajuda em quem? A polícia, né? Então, por isso que essa hipocrisia é tão nojenta, cara. Essa hipocrisia me mata, assim, de raiva, ver como esses camaradas transmitem a notícia. Exatamente. Agora, o Rogério Grego, eu queria que você falasse também um pouquinho, que as pessoas não têm, às vezes, noção de números, noção de como é, ou seja, quantos policiais morrem, né? Qual é o número de letalidade? Agora vamos falar de letalidade da marginalidade, né? Ficam falando de letalidade policial, mas vamos falar o contrário também. Isso Sim. também não é colocado. Não. Ô, Max, eu faz uns 4 anos aproximadamente, 4, 5 anos, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos. Fiz um curso em Washington sobre terrorismo e organizações criminosas transnacional. Mais ou menos isso, 4, 5 anos. Na época em que eu fui fazer esse curso, só para a galera que está escutando aqui ter uma ideia, a violência contra a polícia estava uma coisa tão assustadora, que a gente tinha a cada aproximadamente 2 dias, né, 2 dias e meio, um policial era morto ou ferido. Quer dizer, isso é uma estatística pior do que estatística de guerra. E eu cheguei a comentar essa estatística no curso que eu fiz lá, e a turma não acreditava, assim, porque nem no Afeganistão aconteceu uma coisa dessa, nem no Vietnã aconteceu uma coisa dessa. Então a gente está vendo aqui a polícia morrendo, a polícia definhando, a polícia sendo maltratada o tempo inteiro, o índice de suicídio na polícia é enorme. Tem um livro muito interessante, me fugiu o nome do autor, é um americano, um coronel americano, o nome do livro é Matar, acho que eu já falei sobre esse livro aqui, Max. E esse autor, me esqueci o nome, depois eu vou ver aqui, a galera do Instagram procurei para mim, Matar. E esse autor americano, esse coronel, ele falando sobre o ato de matar, como era difícil o ato de matar, falando da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. Ele contou um dado ali que eu fiquei realmente assim bem impactado, porque quando os americanos voltaram da Primeira e da Segunda Grandes Guerras Mundiais, eles voltaram como heróis. Quando os americanos voltaram da guerra no Vietnã, a mídia esquerdopata americana fez com que o povo americano acreditasse que aqueles camaradas estavam lá para estuprar, estavam lá para matar inocentes, aquela coisa toda. Imagina, o cara na vala, com um pedaço de amigo do lado, né, explodido lá com foguete, com fome, com sede, defecando, urinando, no sol, na chuva. O cara acha que está cumprindo o papel dele. Ele volta para o seu país. Quando ele volta para o seu país, que ele não está sabendo o que está acontecendo no país dele, quando ele volta, ele é repudiado, ele é xingado, ele é ofendido, ele é chamado de homicida, ele é chamado de estuprador. O camarada pira. Agora, você imagina a cabeça de um policial que está numa guerra dessa como no Rio. O cara está nesse combate, né, colocando a vida dele em risco literalmente todos os dias. E a população, ao invés de aplaudir um camarada desse que está dando a vida por nós, começa a xingar o cara, começa a chamar de homicida, começa a chamar de uma série de coisas. Então, por isso que o índice de suicídio que a gente tem na polícia, fora, né, as deficiências da própria profissão, a desvalorização em termos de remuneração, fora tudo isso, quando você não tem um reconhecimento nem dos seus pares, a cabeça do cara pira. Eu te pergunto, para que o cara quer ser um bom policial? Para que ele quer chegar? Aquele camarada que quer ir realmente para o combate, fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? Quer, como diz, né? Como no padrão, o cara quer dar a vida por nós mesmo, o cara quer, sabe, quer proteger, quer tudo. E assim, e aí a sociedade é contra um camarada desse. A cabeça na pira, sabe? Então chegou o momento, na verdade, da gente parar com essa mídia esquerdopata que a gente tem e começar a valorizar a polícia. É isso que a gente precisa fazer. E não o contrário, não ficar desvalorizando, ficar desmerecendo, chamando todo mundo, né? Dizendo que qualquer ato da polícia é execução. Peraí, porra. Então, sabe o que seria legal? Sempre em umas incursões dessas, levar uns camaradas da Globo para eles poderem participar.
né, entrar lá com a Core, entrar lá com o BOP, ver como é que o pau está quebrando, vai lá dentro do olho do furacão. Então, assim, sabe, para saber realmente, né, se está havendo, se não está havendo execução. Então, é isso. Então, assim, essa mentirada toda, isso tudo que você tem feito é só para, mais uma vez, derrubar o moral da tropa aí. Tá aqui achei aqui o livro, né? Dave Grossman, né? O autor. Matar. Editado pela Livraria do Exército, né? Isso, um estudo sobre o ato de matar. Esse livro é fantástico, cara. Todo mundo tinha que ler esse livro. E aí, o que ele fala? Por isso que é importante a valorização. Quando um camarada cumpre uma missão dessa, esses policiais todos que participaram dessa incursão, agora aí no Jacarezinho, na verdade, esses caras mereciam a medalha. Eles não tinham que estar sendo recriminados pela sociedade. Quem é que tem a coragem que esses caras têm, pô? Eu que já participei de várias incursões aí, eu estou falando, a última que eu fui com a Core aqui, né? Fui na patrulha da Core, né? Saímos 1h da manhã para chegar no alvo 5h da manhã, aquela coisa toda no meio de matos, passando em riacho, né? Daqui a pouco o cara invade a casa, aquela coisa. Pô, eu fico vendo sabe assim, o comportamento daqueles caras, o profissionalismo daqueles caras, pô, eles são dignos de se aplaudir de pé. São poucas pessoas que fazem o que eles fazem. E aí, quando faz ao confronto, mata o traficante que está atirando de um camarada o tempo inteiro. O cara ainda vai ser punido, a sociedade vai recriminar o camarada, vem gente de fora da pitaco que não tem o menor conhecimento aqui. Aí realmente é para tirar completamente a motivação. Bruno. Pois é, eu tô vendo que nós estamos em tempos, sim, realmente, né? Se fosse perguntar se você prefere, né, libertar Jesus ou Barrabás, eu acho que, enfim, essas narrativas da grande mídia, né, tem gente ainda pior que... Mas vejam que eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rogério no seguinte sentido. Dr. Rogério, para as pessoas que estão hoje em casa entenderem um pouco o tamanho do narcotráfico, porque narcotráfico para eles é aquilo que vem sendo, né, mostrado por esses vídeos virais, né, os moleques esses aí com a AK-47, com armamento pesado, e ao mesmo tempo as pessoas não conseguem entender o tamanho do narcotráfico, que ele está dentro da política, ele está dentro das instituições, ele está dentro inclusive de uma relação com instituições financeiras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual o tamanho do narcotráfico para as pessoas terem uma noção da proporção dele? Sim. Não, Bruno, hoje o narcotráfico ele é gigantesco, gigantesco. Então, assim, as facções criminosas brasileiras, a começar pelo Comando Vermelho, você vê, em 2001, Fernandinho Beiramar foi preso aonde? Na Floresta Colombiana. Com quem? Com as Farc. Né? E as Farc são um grupo terrorista colombiano. E por mais que eu vi você citando, né, que as Farc estavam induzindo as pessoas a irem para as ruas, houve, né, realmente o Plano Colômbia, porque os policiais, os soldados, né, colombianos não suportavam mais essa guerra com as Farc, a baixa, né, das forças do exército colombiano eram muito grandes, também precisava realmente desse acordo, mas a gente sabe que foi um acordo meia boca, as Farc ainda permanecem, né, nas florestas colombianas, houve uma divisão dentro das próprias Farc. Então, a começar de lá, hoje a gente tem um monstro, né, chamado PCC. O PCC hoje tem ligações aí com... Hoje, né, eu já falei isso em outras vezes aqui com o Max, o PCC já deixou de ser considerado uma facção criminosa. Hoje o PCC ele já goza internacionalmente do status de cartel. O cartel vai aquele que vai desde o plantio, né, da droga até a venda ao consumidor final. Então a gente já está nesse nível, sabe? A gente já tem uma facção que é considerada a segunda maior facção criminosa, né, da América Latina, que é o PCC. O Comando Vermelho está em 6º lugar. Então a gente fica vendo as pessoas falando de consumo, né? Vamos liberar a droga, como você vê um monte de maconheiro falando aí. Então, assim, sabe, os camaradas não entendem efetivamente o que isso está causando, não entendem realmente o problema que está trazendo à comunidade. Então, acha bacaninha, muito legal, você vê, né, artistas lá na subida do morro, né, fazendo o seu papelzinho ali, fumando seu baseado. Para eles está tudo bem, mas não sabe o custo que cheirando cocaína, mas não sabe o custo que é, o custo de sangue que significa isso. Então, para os caras está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Eles são, vamos dizer assim,
os camaradas que foram deixados de lado pela sociedade, muito pelo contrário. Hoje existe uma cultura do tráfico. É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém está ali porque eu não tenho um trabalho para ele, sabe? O Estado não dá um trabalho. Não, irmão, essa coisa mudou. Então, por isso que eu queria passar uns vídeos aqui que eu não tive condição de passar, para vocês entenderem que hoje existe uma cultura do tráfico. Ou seja, o camarada curte efetivamente ser traficante. Não é aquele camarada lá do início, lá do Comando Vermelho, que tinha, né, os lemas liberdade, paz, justiça. Isso aí conversa fiada, irmão. Aquilo ali é a grana pela grana, é o dinheiro pelo dinheiro. É assim que a coisa funciona. É o poder, na verdade, pelo poder. Então, no vídeo que eu ia mostrar aqui, tinha um monte de traficantes com moto, obviamente, todas roubadas, né? Com todas as motos carregando uma mulher atrás da garupa e as mulheres portando fuzil. Eu ia passar uma cena aqui de um menininho que rolou direto na internet aí, o moleque deve ter uns 6, 7, 8 anos de idade, dançando um funkzinho lá com um fuzil pendurado na bandoleira. Então esquece esse negócio de excluído social, isso já foi, esse discurso é discurso de 40 anos, esse discurso não é um discurso mais de hoje, não. O camarada curte, na verdade, o tráfico. Então é isso. E aí o que acontece? Oi? E tem também um vídeo que, inclusive, assim, a mim, pelo menos, chocou demais. Foram duas senhoras idosas que estão junto com os marginais. Eu ia passar esse vídeo. Estão junto com os marginais, estão lá com fuzil. Esse é um negócio... curtindo, a vovozinha curtindo. Aí o que acontece, né? Aí o neto dela entra num confronto com a polícia. E ao que parece, Bruno, eu não sei se a galera que me mandou essa confirmação, mas ao que parece, essa mesma vovozinha que você viu dançando lá com o fuzil, ela foi protestar, porque algum conhecido daqueles 24 era conhecido dela, sei lá o que, ao que parece, né, que eu recebi as informações aqui, eu não sei se está 100% correta, mas então, olha que hipócrita, a mulher tá lá tirando onda, né, tirando onda de vovozinha do fuzil, aí mata um camarada que é traficante de drogas porque trocou tiros com a polícia. E quem tem que morrer, obviamente, é o traficante, não o policial, e vai protestar. Então, amigo, porra, me ajuda, né? Já os tempos são outros. Não é mais aquele discurso, somos excluídos. Que mané excluído, rapaz? Isso já foi o tempo. Ninguém mais quer ser entregador de farmácia, entregador de pizza. O cara quer portar o fuzil, quer ter o M16 lá na bandoleira. É assim que a banda toca hoje no Rio, né? A gente está falando de uma situação específica do Rio, porque é uma cidade sui generis em termos de violência. É por isso que quem é de fora não tem condição de dar pitaco, porque não conhece a realidade do Rio. Rogério, e interessante, só para a gente fazer uma comparação do que você está explicando, né? É o seguinte, antes o cara, né, ele queria o status social ali do jovem, né? Era ter uma moto, Sim. Era ter um carro. Agora, nessas comunidades, o status social, o cara tem um fuzil, aí ele está trabalhando a boca, né? Ele tem ali, saiu, matou um, porra, matei, não sei o quê. Então, quer dizer, o botaram aqui no chat, eu achei muito interessante, é anarcocultura. Isso aí. Desse jeito mesmo, certíssimo. É anarcocultura mesmo, sim. E aí o que eu acho mais incrível é a cara de pau de certas autoridades que defendem esse tipo de coisa. Não tem como não pensar, o Rogério Grieco, é óbvio que eu não posso afirmar nada, né? Mas não tem como não pensar, não tem como se questionar qual o interesse. Qual é o interesse desse pessoal de defender esse tipo de coisa? Sabe? Por que manter aquela população ali refém? Porque tem muita gente de bem nessas comunidades. Sim, demais, que acabam sendo refém, que é a grande maioria. A grande maioria. Na verdade, eles são refém de uma minoria. Eu já tive na vida religiosa, já tive na Maré, já tive em outras comunidades, né? E você vê, tudo gente de bem. E que às vezes o traficante cisma com a filha de um morador, entendeu? E ele não tem o que fazer. Sabe? As pessoas não têm ideia dessas realidades. Não, e o próprio tribunal do tráfico, né, Max? A gente fica vendo, né? A gente quer tratar, né? Passar a mão na cabeça de traficante. Vai lá ver como é que funciona o tribunal do tráfico. Vai lá ver quais são as condições das sentenças que são, né, proferidas e executadas imediatamente. Então, assim, sabe? As pessoas estocam terror. Não tem esse negócio que... Às vezes as pessoas são tão ingênuas. Acham, não, traficante tem código de ética, traficante odeia estuprador. Meu irmão, isso é ridículo. O que os caras mais fazem em comunidade é estuprar.
O cara é o chamado, a gente é burro, né? A gente chama o camarada, entre aspas, de dono do morro. Que não é dono, rapaz, o cara não é dono de nada, dono somos nós. É por isso que o projeto da UPP tinha que ter dado certo, para tirar essa coisa do domínio do tráfico, sabe? Infelizmente, o Rio é a cidade também que parece ter uma maldição aí de corrupção de governos, que é uma coisa absurda. Então, né, se você fizer uma retrospectiva aí no Rio, basicamente todos os governadores de 1980 para cá foram presos. Os que não morreram foram presos. Então, assim, sabe? Então, é um negócio, assim, sabe, chocante demais. Então, o Estado Social não entra, isso é importante falar, não é socialismo. Não quero que as galeras me entendam que eu sou socialista, muito pelo contrário. Mas existe um Estado Social a ser cumprido. O Estado tem que levar saúde, educação, lazer, cultura, habitação, isso faz parte, né? Para uma parte da população que ainda não consegue sobreviver sem um pouco de ajuda do Estado, isso faz parte, isso é natural. Mas, assim, hoje o que acontece? Esse nível de corrupção que a gente tem, essa coisa tão absurda, que o Rio virou o que virou. Então, a gente vê aí essas milícias todas entrando nos poderes, sabe? A milícia é terrível no Rio. Então, o Rio ele é muito complicado, porque não são só as facções criminosas. A gente tem uma série de organizações criminosas lá que são complicadíssimas, né? Ninguém fala ainda, mas, pô, e o jogo do bicho? Então, por que a gente ainda tem uma contravenção penal do jogo do bicho para ficar fomentando corrupção? Por que a gente ainda tem isso? Né? O jogo do bicho fatura milhões por mês. Então você tem as milícias, né, que tomaram. Antigamente os milicianos tinham um certo pudor, um certo preconceito com o tráfico de drogas. Hoje, né, miliciano e traficante de drogas é a mesma coisa. A milícia ainda é pior, porque são pessoas que estão dentro dos poderes. Então, assim, cara, a gente tem que acordar para a realidade, sabe? Existe uma violência acontecendo. A polícia está cumprindo o seu papel, que é um papel dificílimo, dificílimo. Poucas pessoas têm condição de atuar na atividade policial. Uma vez eu estava no Senado, Max, e estava lá discutindo um pacote anticrime, né? E aí um senador lá resolveu me fazer uma pergunta meio ridícula, né? Para variar, os caras não entendem muito aquilo que eles estão falando, mas quer te perguntar de qualquer jeito, né? E aí tinha um artigo lá no pacote anticrime que na época ia ter uma causa de diminuição de pena ou isentar a pena, se fosse uma situação em que aquele que agisse numa situação de segurança pública agisse com medo, uma série de situações que envolvesse assim, né, o pavor, vamos dizer dessa forma. E aí o senador chega para mim e fala assim, olha, mas se vocês criaram, nem foi eu criei, não, na época tinha sido até o Moro. Aí falou assim, não, mas se vocês criaram esse artigo aqui querendo beneficiar a polícia mesmo que não vai ser beneficiada, porque o policial, ele não pode ter medo. Aí eu falei, senador, me ajuda, né? O medo faz parte da atividade policial. Ninguém quer operar com um camarada que não tenha medo. Mas o policial vai agir ainda com medo, porque ele não é covarde. Então, assim, poucas pessoas entendem o que é atividade policial. O policial não pode ser covarde. O medo é natural da atividade policial, mas a covardia não. Então, assim, e a gente vai vendo, né, esses policiais sendo o tempo inteiro massacrados, o tempo inteiro sendo pisados, e, cara, haja paciência para isso, né? E ver esses políticos todos se organizando para cada vez mais estar oprimindo a polícia. Irmão, me ajuda. Ou aqueles que querem oprimir a polícia, que abram mão das suas seguranças pessoais, né? Pelo amor de Deus, pelo menos esse pingo de hipocrisia você tem que deixar de lado. Mas isso aí é impossível, né? A hipocrisia parece que já é uma segunda natureza dessa galera. Louco, que nojo, cara. O pessoal aqui no chat está perguntando qual o preço de um fuzil. O fuzil, outra coisa interessante, vocês viram, por acaso, alguma arma que foi apreendida, era alguma arma registrada? Porra, Márcio. Vocês viram alguma arma com registro? Aquelas pistolas todas que estavam ali, aqueles fuzis todos, o cara foi lá... O Rojão, né? O Rojão, né? Ele foi lá, se submeteu ao exame psicológico, né? Foi lá, pegou a certidão de antecedente. Meu irmão, e aí os desarmamentistas pegam a situação dessa para dizer que arma mata. Claro que mata, imbecil. A faca mata também. Se eu der uma canecada aqui na tua jugular, vai matar também. Então, assim, sabe, se eu der uma canetada no teu pescoço, na jugular, eu vou matar também. Então, sabe, aí a gente vê essas discussões, cara, que não tem o menor sentido. Nós temos que acabar com as armas, né, estão produzindo violência. Essas armas todas aí são ilegais. E um fuzil, ele custa, em média, de 40 a 70 mil reais no mercado negro. Então, você imagina ali quanto... Vocês entenderem o valor, né, que gira em torno do tráfico de drogas. A gente vê muitas vezes essa galera do novo cangaço,
atuando aí nos interiores, esses covardes aí do Novo Cangaço, com 20, 30 camaradas, todos eles portando fuzil. Imagina fazer uma média de cada fuzil custando 50 mil reais, né? Vão 30, só de fuzil tem 1,5 milhão. Então, assim, sabe, de onde vem esse dinheiro, sabe? Onde é que os caras compram esse fuzil? Você acha que eles vão pedir, vão importar o fuzil direitinho, vão comprar aqui, né, o T4 aqui na Taurus? Pô, me ajuda, né, cara? Vamos ser realistas, né? Vamos discutir a sério esse negócio aí de violência. Sempre tive, o Rogério Greco, não sei se você tem acesso a esses dados, né? Não sei nem se existe alguém que fez alguma estimativa desse tipo. Quanto que o narcotráfico mexe, né? Qual é a quantidade, qual é o valor aí de dinheiro que o narcotráfico mexe aí no Brasil, né? Quanto é que rende esse comércio? Existe alguma estimativa disso? Sabe mais ou menos um valor aproximado? O Max, honestamente, eu não tenho ideia, não. Eu sei que tem países, basicamente, que vivem, que se sustentam por conta da grana do narcotráfico. Isso a gente sabe, né? Então, assim, a circulação financeira é muito forte, né, por conta do narcotráfico. Mas dizer exatamente como... Porque eu, particularmente, acho isso aí um pouco imensurável, né? Porque você tem... Isso aí hoje está no mundo inteiro, né? A gente não sabe exatamente, assim, em termos precisos, né, quanto é que rola aqui no Brasil. Pode ter uma estimativa, mas sempre ficar bem aquém da realidade. Sempre vai ficar abaixo, né? Mas com certeza na casa de bilhões, né? Eu acho que isso aí é seguro, sim, né? Sim. E graças ao Pablo Escobar, né? Esse demônio chamado Pablo Escobar. Pablo Escobar que deu o start, né? Hoje 70% da cocaína do mundo é produzida na Colômbia, né? Mesmo com a morte do Pablo Escobar, com aquelas coisas todas, os cartéis ainda, né, diminuiu muito, na verdade, né, por conta, a Colômbia, ela conseguiu reduzir, assim, drasticamente o número de violência, era assustador naquela época. Na época do Pablo Escobar, para a galera poder entender aqui, o cartel de Medellín, como um todo, ele matou mais de 12.500 policiais. Então, assim, era uma coisa assustadora. Então, o Pablo Escobar pagava para quem matasse um policial na rua, né, e aumentava, o valor variava de acordo com a patente do policial. Então, assim, ele era um demônio, né? Então, o Pablo Escobar descobriu que o Rio era um filão do tráfico de drogas, porque o Rio sempre foi rota, né? Mas o Pablo Escobar, que ele pulverizou, ele vulgarizou o valor da cocaína no Rio na década de 80. E aí, no final da década de 80, começa a chegar os fuzis, e aí virou essa bagunça que a gente tem hoje aí. Inclusive, o Greco, recentemente teve a prisão de um integrante do cartel de Medellín em Duque de Caxias, né? Não sei se você viu essa notícia. Sim. Eu soube. Ou seja, tá bem relacionado, né? Sim. Sempre houve essa interação, né? Então, aquilo que eu falei com as Farc também, todo grupo terrorista, né? Essas facções todas fazem essa troca de drogas por armas, isso é muito comum. E mesmo o terrorismo, né, que a gente chama de terrorismo, né, entre aspas, religioso, né, o fundamentalismo religioso, todos eles. Fala que é fundamentalista religioso, mas todo mundo é traficante. Todo mundo, né? O Afeganistão é a terra da papoula, pô, a terra do ópio. Então, né, os talibãs, a galera toda lá, todo mundo é traficante. Então, não existe essa coisa, o cara, né, o próprio Estado Islâmico, né, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso é padrão para esses caras. E há um relacionamento muito forte com as facções criminosas do Rio e o PCC, principalmente. Desculpa. Uma última questão que eu colocaria, Greco, é o seguinte: a gente está vendo que essa propaganda, né, midiática contra a polícia, ela já não é mais uma questão do Brasil ou do Rio de Janeiro, ou seja, ela já internacionalizou. A gente viu, né, principalmente no ano passado, a questão do Black Lives Matter, pegando ali cenas bem pontuais de ação de policiais e fazendo daquilo ali todo um escarcéu. E agora a gente está vendo a ONU endossando uma coisa que vocês vejam que eles não têm contato com os dados da operação. O cara, para falar o que ele falou, ele não tem o mínimo dos dados da operação. E aí a gente fica se perguntando, né, qual que é o objetivo disso? Parece que há um objetivo de minar a força policial, a confiança na polícia, né, e criar um verdadeiro caos na sociedade. Sim. Não, aquilo que a gente vem falando desde o início, é que essa verdadeira inversão de valores, né?
Então você valoriza o traficante e desprestigia a polícia. E é isso que não pode acontecer. E é isso que está acontecendo já há muitos anos, né? A polícia já vem sofrendo aí há muitos anos. E você, para poder acabar, né, com esse processo, né, de desvalorização, é você começar a valorizar realmente a atividade policial e colocando pessoas que entendam, né, da atividade policial. Não é um monte de orelhudo que acontece uma cena dessa. Primeira coisa que aparece na televisão é um especialista em segurança pública. Então, assim, o camarada nunca deu um tiro, o camarada nunca fez uma incursão policial, o camarada, assim, sabe, nunca entrou numa academia de polícia, mas ele leu, né, ele é de uma faculdade qualquer aí, o cara entra na televisão, especialista em segurança pública. Especialista de quê, Waspone? O que você entende de segurança pública? Né? Assim, o que você, sabe, qual foi a sua experiência, qual é a sua expertise, fora que você escreveu, né, uma meia dúzia de livros aí. Então, assim, de teórica aí que não conhece nada na prática. Perfeito. Jair Greco, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Te agradeço aí, Max. Muito, muito bom, muito bom. Muito obrigado.